Vamos lá para mais uma aula de hoje? Muito bem. Então, preste bem atenção na explicação da nossa atividade em estudo e daqui a pouquinho tia volta, tá bom? Vamos à nossa aula de História do livro Buriti, páginas 32 e 33, onde nós vamos ver mudanças do modo de vida dos seres vivos, que é este capítulo aqui, que é explicando que, além do cultivo dos vegetais, quando as pessoas começaram a ficar fixas em um único ambiente, ocorreu também a domesticação de animais. Esse fato aumentou a quantidade de carne, de pele e de couro. A lã das ovelhas também passou a ser utilizada para a confecção de vestimentas. Então, a partir daí, quando eles ficaram num lugar fixo, começaram a cultivar, começaram a criação de animais para o consumo, né? E começaram também a fazer mais os abrigos deles mais seguros, feitos de madeira, de pedra, barro, cobertas com folhas. As habitações tornaram a vida mais segura, pois ofereciam maior proteção do que as que eles tinham antes, que era qualquer tipo de abrigo em cavernas, né? Não era um abrigo tão seguro quanto esse outro que eles começaram a fazer, que protegia mais da chuva, da neve e dos animais predadores daquele tempo. O que ajudou também é quando eles se fixaram, os grupos humanos teve a maior quantidade de alimentos, provocaram o crescimento da população. No caso, eram poucas pessoas, eles foram se multiplicando, né? Pois o aumento, o número de nascimento e a população passou a viver mais tempo do que antes, quando eles se fixaram no canto só. E quanto mais pessoas, mais alimento, né, que eles começaram a produzir. Tá essa imagem embaixo, que são de frutas expostas numa banca do mercado municipal de São Paulo, no estado de São Paulo, 2011. Todas essas frutas aí são algumas das frutas que eles provavelmente cultivavam naquele tempo. Quando a gente lê com atenção a página 32, nós iremos responder a 4, a 5 e a 6 dessa página 33, onde a pergunta é: por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida dos seres vivos, quando eles passaram a se fixar no lugar e começaram a plantar, a colher? Qual foi a transformação maior? A 5, porque a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres vivos. Quando você lê com atenção essa página, você também vai descobrir por que a agricultura tornou-se tão importante. Lembra que antes eles tinham que caçar? Quando eles começaram então a criar, domesticar os animais, né? Por que então foi importante essa agricultura? A 6, assinale 1 para nomadismo e 2 para agricultura. Você vai ler aqui: coleta de frutas e vegetais da natureza. É o nomadismo ou agricultura? Abrigos feitos de pedra e de madeira. Quando foi que foi usado? Uso de ferramentas de pedra lascada. Lembra que a pedra lascada ainda não é a pedra polida? Então foi quando? Foi nomadismo ou foi agricultura? Convívio com animais predadores. Quando eles tinham esse convívio com animais predadores? No tempo do nomadismo ou na agricultura? Cultivo de vegetais. Qual foi o tempo que eles começaram a cultivar os vegetais? Qual dos dois? E aí você lê com atenção, coloca o número 1 ou a opção 2. A organização social dos grupos humanos. A transição da vida nômade para a sedentária demorou milhares de anos para ocorrer. Por longos períodos, grupos nômades conviveram com grupos sedentarizados. A introdução da agricultura não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares, nem os produtos cultivados eram os mesmos. As técnicas de cultivo também variavam muito de um lugar para o outro, pois dependiam das condições do solo e do clima. Até hoje é dessa forma. Existem certos tipos de alimentos que não podem ser produzidos num país que é tropical, muito quente. Já existem outros tipos de alimentos que são produzidos em países mais quentes, tropicais, que não podem ser produzidos em países europeus mais frios.
Mas hoje nós temos tecnologia, então o que costuma acontecer? Os cientistas costumam investigar e acabam arrumando alguma técnica diferente para produzir, mas não daquela forma natural, com o clima natural. A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar formas de organização social. Nessa transição foram formados os primeiros grupos familiares, as famílias, ou clãs, que milhares de anos depois dariam origem às aldeias, vilas e cidades. Os clãs partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho e o culto às diversas divindades. Aí surgiu a religião também. Essas sociedades passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo. Lembra que eu falei e que nós assistimos em um vídeo que com o crescimento, né, da população, dos grupos sociais, houve a necessidade de existir um líder. E esse líder, ele ficava responsável por governar, por administrar as necessidades daquele povo. É assim até os dias de hoje.